Olá meninas, estamos aqui hoje para ensinar para vocês a fazer essa plaquinha aqui de bem-vindos da boneca Lelica, tá? É uma plaquinha feita no bastidor e é uma plaquinha que vocês podem estar usando tanto para sala quanto placa de maternidade. É só vocês mudarem aqui os dizeres que tem essas duas finalidades. Eu vou estar mostrando para vocês agora os modeladores que a gente vai estar utilizando aqui para fazer essa boneca. Tá, pra gente fazer o nosso rostinho, a gente vai usar o modelador de kit bochecha, o modelador de número 2, esse tamanho aqui de número 2. Isso aqui a gente vai estar usando para fazer o rosto. Para fazer os braços e as perninhas da nossa boneca, a gente vai usar o modelador de número 3, que é esse aqui. Pra gente estar fazendo o corpinho da nossa boneca, a gente vai estar utilizando o modelador de número 3 do nosso kit corpinho universal. Tá? Que é o kit fofinho. Então, vocês estão aí com a listinha de materiais. Então, a gente vai começar agora ensinando a vocês a montar aqui essa placa no bastidor. Bom, meninas, aqui pra gente fazer a nossa plaquinha, a gente vai estar usando esse bastidorzinho aqui de madeira. Esse bastidor aqui, ele é o número 25, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu desmontei ele aqui. Ele é um pouco durinho e eu cortei um pedaço de tecido de algodão que eu quero o meu fundo. Vocês estão vendo aqui que eu deixei passar aqui aproximadamente dois dedos de cada lado, tá? Porque na hora que a gente for fechar ele aqui, ele tem que ter esse pano sobrando. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar ele aqui por cima, tá? A gente vai esticar ele bem e aí a gente vem aqui em cima e vai apertando. Ele é um pouco duro mesmo, ele não entra de uma vez, tá? A gente tem que ir, ó, e vai, porque como eu coloquei o pano aqui, ó, ele vai... E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai empurrando até a gente... E vai puxando o pano depois também, para o pano ficar, ó, duro. Então o meu aqui, ó, ficou durinho. Eu viro ele de ponta cabeça e dou mais uma... esticada, ó, encaixo bem, apertando para ele ficar rente, o de dentro com o de fora, viro, tá duro, tá durinho, então não preciso aqui dar uma esticada. Feito isso aqui, eu vou retirar aqui esse excesso, deixando aproximadamente um dedo de largura. Então, eu venho aqui circulando e tirando todo esse excesso. Tá? É importante a gente tirar, porque a gente vai colocar essas pontas aqui pro lado de dentro com a cola branca, a cola extra branca, pra gente fazer esse acabamento aqui. Então aqui eu tô tirando aqui. Tem um lugar que tá ficando um pouco menos, outro mais, não tem problema essa diferençazinha não. Tá, onde eu ver que tá muito tá maior, eu tiro mais um pouquinho. Pronto. Fiz isso aqui, a gente vai estar utilizando agora a cola branca, como eu disse. Vou colocar um pouquinho aqui. E aí a gente vem aqui com o pincel, tá? Vocês vão passar a cola aqui em volta do arco e no tecido. E aí já com o próprio pincel... vocês vão fazendo isso aqui, ó, vedando aqui a nossa plaquinha. Então, você põe bastante cola, tá? Não tem problema que a cola ela vai secar, vai ficar transparente. Então, não vai dar nenhuma diferença na peça. É importante passar no tecido também, para que ele fique bem colado. Se por um acaso ele começar a soltar, você volta aqui com o pincel e vai... fazendo. Você vai fazer isso aqui em toda a volta, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que fica. Bom, meninas, depois de passar cola em toda a volta, tá? O bastidor ele deve ficar assim, ó. Ele tá todo fechadinho aqui com cola. Então, aqui pra a gente pregar nossa bonequinha aqui na frente, como o EVA ele é um pouco mais pesado que o tecido, que o feltro até mesmo, eu coloquei uma plaquinha aqui de EVA aqui no fundo. Então, eu peguei esse bastidor de dentro, coloquei sobre o EVA, risquei. Depois que eu risquei, eu diminuí mais um pouquinho, aleatoriamente aqui em volta, só para ele poder entrar.
ele não precisa ficar bem rente com o tecido aqui não, tá? Ele tem que ficar centralizado aqui no meio, para ele poder ficar mais firme, para quando a gente pregar a nossa bonequinha, ela ficar bem firmezinha. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei cola branca, tá? Passei um pouquinho de cola branca, não muito, só um pouquinho. Vim aqui com um rolinho de espuma, espalhei essa cola aqui em volta e vou colar ali, tá? Não se preocupem porque não vai manchar o tecido ali que vocês escolheram para fazer a plaquinha, tá? A cola, quando ela seca, ela fica totalmente transparente. Vejam que aqui eu não coloquei muita cola, justamente para não ficar muito molhado ali o tecido, tá? É só para firmar mesmo a nossa bonequinha. Então, feito isso, eu venho aqui e encaixo, aperto, espero secar, tá? Alguns minutos, para a gente estar vindo aqui trabalhar a nossa placa. Então, depois que ela estiver toda coladinha aqui, ó, ela fica mais firme. Então, esse é o nosso bastidor. Bom, gente, agora a gente vai estar aqui fazendo a demonstração de como usar o modelador. Eu escolhi aqui o modelador do corpinho que a gente vai estar usando na boneca, tá? É muito simples. Eu cortei aqui uma plaquinha um pouco maior, tá? Eu hoje vou estar usando aqui a sanduicheira para estar esquentando. Lembrando que vocês podem usar a chapinha, usar o ferro de passar também, que fica bom, tá? Eu tô demonstrando hoje aqui na sanduicheira porque eu acho ela bem prática, mais rápido até que o ferro. Então, coloca aqui um pouquinho. Já vem aqui, segura e encaixa. Aperta aqui, dá uma esticadinha para não enrugar. Tá? Está pronto a nossa peça. Vocês vão fazer isso no rostinho, nas perninhas, nos bracinhos, tá? É o mesmo processo. Feito isso aqui, eu vou estar usando aqui a cola de contato. Tá? Pode usar cola instantânea, cola quente também. Eu uso aqui a de contato, eu acho que fica mais bem coladinho. Então, passei aqui em toda a volta. Espero a cola agir aqui durante uns 30 segundos. Corto um pedaço de EVA de 5 milímetros. Para o corpinho e para o rostinho, eu uso o EVA de 5 milímetros, que é para ficar mais firme. Para os bracinhos e as perninhas, vocês podem usar o mesmo EVA pele que vocês usaram para modelar, vocês usam na parte de trás, o de 2 milímetros, tá? Então, feito isso aqui, eu venho aqui, aperto. Eu costumo virar para dar uma apertada aqui. E deixo a cola agir aproximadamente uns 3, 4 minutinhos para recortar aqui em volta. Depois ela deve ficar assim, ó. Ela vai ficar toda fechadinha, tá? Essa aqui já tá pronta. Então é isso. Agora, para fazer a pintura em volta aqui das peças, o sombreamento, eu uso lenço umedecido, tá? Eu dobro assim no dedo, pego aqui a tampinha da tinta, coloco aqui numa bandejinha de isopor, tira aqui um pouco o excesso. Eu escolhi aqui uma cor salmão, tá? E venho aqui fazendo essa circulação e já sombreando. O lugar que você vê que ficou mais forte, você passa o lado que não tem tinta, que ele tira. Se tiver borrado também, ele dá o lenço umedecido, ele te dá essa vantagem de você consertar. Então, fiz isso aqui em toda a peça. Eu vou fazer o mesmo processo no corpinho, tá? Vou fazer aqui no rostinho, sombrear em volta, nos bracinhos, nas perninhas. Já trouxe eles aqui pronto, tá? Então, vamos precisar do rostinho aqui, esse par de bracinho, de perninhas e o corpinho, tudo sombreado. Agora a gente vai estar aqui montando o cabelinho da nossa boneca. Para fazer o cabelinho dela, eu estou usando aqui essa lã, uma lã de ovelha tingida, tá? Essa lã vocês encontram aí na internet, tem diversas lojas que vendem, tá? Eu cortei aqui 4 pedacinhos aqui de aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir aqui ao meio, esses chumacinhos, vou fazer aqui um rolinho retorcido, tá? Que é um rococózinho que a gente vai fazer. Eu venho aqui e vou fazendo, enrolando
Eu quero esse rolinho aqui. Então, para o nosso rolinho não se desfazer, eu vou passando cola quente aqui em alguns pontos dentro dela, só para ela não desmanchar, para quando a gente colocar. Mas ao mesmo tempo eu vou escondendo aqui a cola quente, ela não pode transparecer, tá? Esses fiapinhos aqui depois a gente tira. Então eu quero esse rococózinho aqui. Para nossa boneca, a gente vai usar 3 rococózinhos desse para colocar aqui e um maior em cada lado, tá? Então aqui vocês já sabem, no total a gente vai precisar de 5 rolinhos para estar montando a nossa boneca. Bom, feito aqui os 5 rococós, a gente vai estar colando. Então eu venho aqui, eu sempre começo aqui pelo meio. Eu faço aqui um círculo de cola quente e prego o menorzinho. Eles nunca vão ficar todos do mesmo tamanho, mas isso é indiferente aqui na peça. Venho aqui na lateral, passa. É importante colocar bastante cola para encosta e seguro, tá? Para a cola ela não mostrar. Se amassar aqui o roxinho, não tem problema, depois ele volta aqui ao normal. Venho aqui do outro lado. Encosto bem aqui na onde eu já coloquei. Venho aqui com esse. E aqui, aí vocês estão vendo aqui que ele tá meio folgado. Então, o que a gente faz aqui entre um e outro? A gente vai passando cola e segurando. Passa cola e segura. Que é pra eles ficarem bem coladinhos, tá? Esses fiapos aqui da cola, depois a gente tira. O importante aqui é a gente assegurar que a peça tá bem firme, para eles não soltarem. Tá? Fiz isso aqui, agora eu vou fazer aqui próximo à bochecha, eu vou colocar o último aqui, que é um pouco maior. Colei, venho aqui do outro lado. Minha pistola hoje não tá querendo trabalhar. Pronto, passo bastante cola aqui. E colo o outro. Então, ajeito aqui, onde tiver cola. Então, esse é o formato que o nosso cabelinho deve ficar. Bom, pra gente finalizar aqui nossa cabecinha, a gente vai estar usando agora os adesivos da Drisol. Esse aqui que eu tô usando é o modelo DR3, tamanho P. Tá? Eu vou escolher aqui esse tom verdinho. Então, o que eu faço aqui? Eu vou demarcar aqui a posição deles. Bom, marquei aqui com lápis a posição, venho aqui, eu coloco aqui um pouquinho de cola instantânea, só para dar um reforçozinho. Tá? Posiciono aqui um próximo ao outro, na mesma altura. Tá? Aperto, aí tá aqui nosso olhinho. Para fazer o narizinho, eu usei aqueles cortadores, furadorzinhos de coração, tamanho P. Tá? E vou colocar aqui. Venho aqui com ele. Centralizo. E aperto. Bom, com a caneta permanente aqui, eu vou puxar os cílios. Eu vou fazer aqui a boquinha. Vocês podem estar fazendo com tinta, tá? Agora a gente vai passar aqui um blushzinho nessas bochechas para dar uma cor. Venho aqui com a tinta branca e o pinta-bolinha e faço aqui os pontinhos, cada lado. Mais um pouquinho aqui. E agora, para finalizar aqui nossa cabecinha, eu vou com o mesmo tecido que eu vou estar usando na sainha da nossa boneca, eu fiz um lacinho e vou colar ele aqui do lado.
Tá? Então, eu vim aqui com a cola quente, eu já fiz aqui um lacinho. Vocês podem estar fazendo com um lacinho pronto, tá? O laço, vocês podem escolher. Vim aqui com a cola, preguei aqui do lado. Pra gente finalizar aqui a nossa cabeça. Pronto. Agora, eu peguei aqui uma abelhinha em biscuit. Tá? Pode ser um botãozinho de abelha ou até mesmo outro bichinho. Passei um pouquinho de cola e vou colar aqui como se estivesse preso aqui no cabelinho dela. Dou uma apertada para a cola secar. Pronto, está pronta a nossa cabecinha. Agora a gente vai estar indo para a montagem do nosso corpinho. Bom, meninas, para a nossa sainha aqui da nossa boneca, eu cortei num tecido de algodão uma faixa de comprimento de 65 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Então eu vim franzindo, tá? Com uma linha e agulha de qualquer cor. Eu fiz esse franzido aqui, vou fazer até o final, tá? Para a nossa saia da nossa boneca. Então eu viro aqui do outro lado, eu comecei aqui a fazer e vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Só pra gente finalizar ela aqui, dou esse franzidinho, não precisa estar retinho, não vai fazer muita diferença, ele precisa apenas estar bem franzido. Pronto, fiz isso aqui, agora eu vou puxar todo, tá? Pra ele ficar bem justo. Ó, eu quero essa largura aqui da sainha. Tá? Feito isso aqui, eu vou arrematar aqui e cortar a linha. Bom, agora a gente vai montar aqui a nossa bonequinha, a nossa placa. Tá? Aqui o corpinho, eu cortei aqui o bico dele, tá? Eu cortei aqui um pouquinho, só para ele poder encaixar aqui no nosso pescocinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou passar um pouquinho de cola quente em cima. Vou centralizar aqui a cabeça, dou uma apertada, não tem problema. Seguro, porque a cola quente, ela demora um pouquinho para ela firmar e secar. Tá? Dou uma segurada aqui. Depois de colado, eu venho aqui centralizando aqui aonde eu quero colar a nossa boneca. Então, eu vou centralizar aqui pra gente tá colando. Bom, a cola aqui tá colado nossa cabeça, nosso corpinho. Eu vou reservar aqui e vou aqui começar pelas perninhas. Então, eu vou medir aqui, eu quero essas perninhas metade pra fora. Então, eu venho aqui com a cola quente, passo aqui, só aqui na ponta, firmo. Venho aqui com a outra. Tá? E coloco ela. Firme, dou uma apertadinha aqui. Por isso a necessidade da nossa placa aqui nas costas, para ela ficar bem firme, bem coladinha. Pronto, fiz isso aqui, agora eu vou centralizar o nosso corpo e passar cola. Tá? Então eu venho aqui na parte de trás e passo cola. Bom, colado aqui o nosso corpinho aqui, a gente pega aquela sainha que eu ensinei agora há pouco. Eu vou dobrar aqui, essa pontinha aqui, eu vou dobrar ela para um lado. Vou passar um pico de cola aqui, só para ela dar esse acabamento aqui, como se fosse uma barrinha. Venho aqui do outro lado, faço isso. Dou uma dobrada. Pronto. Tiro aqui esses fiapinhos do tecido que fica. Meço aqui essa alturinha aqui, tá? Metade do corpinho. Então, eu começo colando pelo meio aqui da nossa saia. Então, eu vou passar aqui primeiro só no centro, para marcar, para depois vir colando nas laterais. Então, aqui. Eu venho aqui, agora. Passo mais um pouquinho de cola.
dou essa colada. Venho aqui do outro lado, na mesma direção, passo cola e venho aqui com a ponta, seguro, que é para nossa sainha ficar bem colada. Bom, colado aqui a nossa sainha, tá? Eu passei um pouquinho de cola aqui nas laterais só para dar um reforçozinho. E aí a gente vai agora fazer as manguinhas dos bracinhos. Para fazer a manguinha, eu cortei uma tirinha de 2 dedos de largura, mais ou menos 1 dedo de comprimento, dobrei ao meio, tá? Peguei aqui o bracinho, segurei aqui e centralizei. Tiro aqui um pouco da ponta, venho aqui com a cola quente, dou um pico de cola aqui por dentro do tecido e aqui. Aqui do outro lado eu vou tirar um pouquinho também do excesso, passo um pico de cola aqui e outro aqui, e sem apertar eu faço isso aqui, tá? É as manguinhas do vestidinho da nossa boneca. Agora eu vou centralizar aqui, tá, a mãozinha. Então eu venho aqui nesse bracinho, encosto aqui, próximo à barriguinha, seguro. Essa mãozinha eu já vou colocar ela mais pegando a cintura, então eu venho aqui com a cola quente, coloco ela mais aberto aqui, que aqui ela vai passar um cordãozinho, tá? Então a gente quer esse resultado. Bom, eu fiz aqui um lacinho, tá? Com a fita de cetim número 0, coloquei um botãozinho pra gente colocar aqui no pescocinho dela. Então, venho aqui nesse canto, seguro aqui um pouquinho, tá? Pronto, tá aqui nosso lacinho. Para fazer aqui os balõezinhos de coração, eu utilizei aqui um pedaço, aproximadamente 20 centímetros. Esse aqui é um elástico roliço, eu não sei o nome desse elástico. Eu conheço ele por elástico roliço, tá? Ó, ele estica. Eu cortei aqui 20 centímetros aproximadamente. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta dele e vou esconder ele aqui atrás aqui da sainha, tá? Então eu venho aqui e aí eu meço aqui, faço um giro. Ver se ele tá bem firme aqui. Espera ele colar bem. Eu faço um giro aqui em volta, dou um pico de cola aqui por trás do cordãozinho, tá? E espero. Venho aqui por cima para colar. Soltou aqui, a gente cola novamente. Pronto. Bem pouquinho, que é pra gente não tá mostrando a cola. Eu vou cortar aqui, ficou um pouco grande, então eu tirei um pedacinho. Eu vou vir aqui por trás. Não precisa ser em todo o cordão, só em alguns cantos, para firmar. Pronto. Fiz isso. Eu peguei aqui, cortei no furadorzinho de coração médio, cortei 4 coraçõezinhos com uma tinta branca pinta bolinha. Eu fiz esses pontinhos, dei aqui uma luz aqui branca. E aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai passar aqui um pouquinho de cola e vem aqui só de um lado, não precisa ser dos dois não. Vem aqui no meio, vai montando. Vou usar esse aqui reto. Então você vai sobrepondo eles aqui, distribuindo. Venho esse aqui por cima e colo, como se fossem uns balãozinhos de coração. Firmo bem aqui e aí a gente quer esse resultado aqui, nossa plaquinha. Bom, a gente vai estar fazendo aqui agora a alcinha da nossa placa, tá? Eu peguei aqui uma fita e cortei aqui 35 centímetros,
tá? Eu vou dividir ela aqui ao meio. Então, venho aqui, faço essa dobra, faço uma cola aqui só pra gente marcar. E venho aqui e vou medir aqui a abertura da nossa placa, a altura que eu quero. Então, escolhi aqui a altura. Passo a cola, venho aqui do outro lado. Espero secar. Aí com a mesma fita eu fiz aqui 2 lacinhos. Eu vou estar colando aqui como acabamento. Prego. Venho aqui do outro lado. Prego. E aí eu escolhi aqui 2 botões pra gente dar o nosso acabamento. Aí eu vou também na cola quente. Arremato. E está pronta aqui a nossa alcinha. Bom, para montar aqui nossa plaquinha que fica embaixo do nosso bastidor, eu cortei aqui na faca de corte essa moldura, tá? No EVA de 5 milímetros. E aí eu sombreei daquela forma que eu ensinei lá atrás, com o lenço umedecido na tinta. E aí com o lenço umedecido sujo, eu fiz esse movimento de vai e vem. E aí ele ficou assim. Então aqui agora eu vou fazer 2 furos, tá? Pra gente passar aqui a alcinha, eu vou fazer esse furo aqui. Na mesma direção eu faço outro. Então, ficar esses 2 furinhos aqui. E aí eu vou pegar a fita de cetim número 0, tá? Aproximadamente uns 30 centímetros. Vou passar de um lado a outro. Viro aqui. Vou aqui vendo a distância que eu quero, a altura para pregar ali no nosso bastidor. Venho aqui, alinho ela. E aí, aqui enrolou um pouquinho, a gente firma aqui. E vai alinhando para ela ficar bem. Pronto. Então, eu quero essa distância aqui, tá? Então, aqui agora eu vou medir. Pronto. Fiz isso aqui. Eu venho aqui atrás, vou passar uma cola, que é para não sair do lugar enquanto eu dou o lacinho. Então, eu passo uma cola aqui e outra aqui nesse canto. Seguro aqui. Pronto. Faço isso para que ela não saia do lugar, porque a gente vai dar um laço aqui agora, na frente da nossa placa. Fiz esse lacinho aqui, dou uma ajeitada, diminuo aqui um pouquinho. Dou um acabamento aqui nas pontas. E aqui eu vou pregar outro botão de biscuit. No caso aqui é da abelhinha, a mesma que eu usei no cabelo da boneca. Eu vou pregar aqui no meio. Aperto. E já vem. E aí, o nosso nome aqui eu coloquei bem-vindos. Lembrando que vocês podem estar usando o nome como placa de maternidade e vocês vão colocar o nome da criança. Aqui eu usei uma faca de corte, aí eu cortei 2 vezes, uma no branco e outra no verde, e emendei para ele ficar mais alto, tá? Então aqui eu vou sobrepor aqui a altura que eu quero. Vou vir com a cola de instantânea e vou passar aqui em volta. Centralizo aqui, para que não fique torto. Pronto, e aí venho com aqui embaixo, em toda a letra, tá? Eu vejo aqui a altura e colo. Para arrematar aqui a nossa plaquinha, eu vou pegar o giz pastel e vou fazer aqui uns movimentos, tá? Só para dar um detalhe na nossa placa. Aleatório.
Feito isso, eu vou pegar aqui os botõezinhos decorativos, tá? Eu escolhi umas cores aqui que tem aqui na nossa placa. Então eu vou passar um pouquinho de cola e vou montar aqui. São 3 em cima e 3 embaixo. Venho aqui em cima, faço a mesma coisa. Tiro aqui esses fiapinhos. E aí a placa deve ficar assim, tá? Venho aqui com a tinta branca e o pinta-bolinha. E faço aqui marquinhas, só para dar um detalhe. Pronto. E aí agora a gente vai estar colando a nossa plaquinha nas costas aqui do nosso bastidor. Então eu viro aqui nossa plaquinha de frente, vejo aqui a altura certinho que eu quero que ela fique colada. Meço aqui bem no meio, centralizo aqui no meio das perninhas da boneca. Uma pontinha daqui e uma pontinha de cola daqui. E venho aqui e centralizo e aperto aqui, tirando o excesso. Para garantir que vai ficar bem colado, eu dou aqui um ajuste. Tá, então... E quando ela vire, ela fica assim. Então, é isso daqui que nós queremos na nossa plaquinha, tá? Essa letra aqui, ela, como eu falei pra vocês, ela foi feita na faca de corte, tá? Mas vocês podem estar pegando um outro molde de uma outra letra e escrevendo, não necessariamente bem-vindos. Pode colocar o nome de uma criança, o nome de um ateliê, tá? Isso aí é só uma ideia dentre muitas que vocês podem estar usando aqui nessa placa. Para finalizar aqui a nossa placa, eu vou fazer uma luz aqui em alguns pontos, tá? Então você vem aqui com um pincel e dá uma luz. Vem aqui nas perninhas. Aqui nas mãozinhas. Bom, meninas, está pronta a nossa plaquinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. E está aqui.